Glória a Deus. Todos nós, como seres humanos, temos oportunidade da parte de Deus para se salvar Glória a Deus. e se escapar do inferno. Aleluia. Só que é você quem decide se você quer ouvir a verdade ou se você quer ouvir a mentira e viver em mentira. Então a palavra que Deus colocou em nossos corações aqui hoje se encontra no livro de Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao 20. Aleluia. Com o tema de mensagem Igreja da Galáxia. Glórias a Deus. Está na Bíblia isso. Não foi coisa da minha cabeça. Eu não inventei, nem ouvi de alguém. Glória a Deus. Eu Aleluia. lendo a Bíblia e encontrei isso aqui. Glórias a Deus. Mas pode deixar que eu não vou falar de Marte, de Plutão, de Netuno, de Urano, etc, dos planetários. Vou falar do planeta Terra. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual nem outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, nos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos disseram, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuadido eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo, e há muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter que já antes de mim era um apóstolo, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. O irmão pode se assentar e a produção marca. Aleluia. Vigiar. Glórias a Deus. Câmeras de produção. Glórias a Jesus. Ao analisar aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o apóstolo, ele fica preocupado com os irmãos, com as irmãs que estavam localizados naquela região
aonde ali havia se levantado uma igreja. Glórias a Deus. A igreja da galáxia. Glórias a Jesus. E ali localizada aquela igreja, muitas coisas estranhas estavam acontecendo. Homens deturpadores, pessoas defraudadores, ensinando coisas que não eram para se ensinar, e trilhando caminhos que não era para se trilhar. Aleluia! Mas quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, o livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus! Então somente Paulo, quando escreve essa carta aos Gálatas, ele queria avisar ao pastor e ao membro e às membresia da igreja da galáxia que muitos defraudadores haviam se levantado. Pessoas Glória a Deus! que não tinham temor nenhum de Deus, que estavam estimulando as pessoas a não observar mais o evangelho verdadeiro, mas deturpando o caminho do Senhor com coisas erradas, com coisas estranhas, estimulando as pessoas à prostituição, à bebedeira, à mentira, aos palavrões e às Glória a coisas Deus! deturpadas. Aleluia! Quando que no primeiro versículo que nós lemos, que é o versículo 6, ele começa a dizer assim: glórias a Deus. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Jesus para outro evangelho. Quer dizer, estamos divulgando outro evangelho em que Deus não estava naquele negócio. Aleluia! Quando Paulo começa a falar com o povo da igreja da galáxia, ele começa a dizer e instruir, dizendo: irmãos, Aleluia! vigiadores da vigilância, ficar naquilo em que você aprendeu da parte de Deus através de Jesus. Porque muitos defraudadores têm se levantado e ensinando coisas que não estão na palavra de Deus, tirando o temor, tirando o temor e tirando o caminho de Cristo. Aí no versículo 7, ele começa a dizer: ao qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Irmãos, irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo através Aleluia! desta gravação, Glória a Deus! cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê. Porque, como diz uma certa história, nem tudo que brilha é ouro. A pessoa pode estar fardado, pode estar de terno, pode estar bem elegante, pode estar com os lombos até atrás. Mas será que essa pessoa veio da parte de Deus? Porque aqui no versículo 7 diz: ao qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, que querem transtornar o evangelho de Cristo. Assim são essas pessoas. Querem te tirar do caminho, querem dizer que a igreja é falsa, querem dizer que os pastores são falsos, querem dizer que você não precisa mais de igreja, você não precisa mais caminhar. E como estamos falando, muitas pessoas têm se levantado nesse mundo, ensinando coisas que a palavra de Deus não autoriza, apresentando outro evangelho, conforme foi apresentado agora tem pouco tempo, que tiraram tudo quanto é tipo de pecado que está na Bíblia Sagrada. Aleluia! O que adianta ele tirar aqui na terra? O que adianta ela tirar aqui na terra, se está tudo registrado nos céus? Verdade, glória a Deus! E a Bíblia diz que há um memorial diante de Deus. Aleluia! Aonde nesse memorial será julgado todos os nossos atos, pensamentos e palavra. Tudo Deus conhece,
tudo Deus sabe. E a Bíblia diz que Deus sonda a mente e o coração. Aleluia. Glória a Deus. Aí tem muitos por aí ensinando coisas que não é para ensinar. Aleluia, Jesus. Falando coisas que não é para falar. E quantas igrejas falsas também têm se levantado? Igreja dos peladões, igrejas satânicas, igrejas idólatras, igreja de um e outro, e igreja dos palavrudos. Como tem um aí que divulga pelas redes aí sociais, pela internet, dizendo ser alguma coisa e brincando com as coisas de Deus, blasfemando o Espírito Santo de Deus. E Jesus falou: Aleluia. quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão nem nessa vida e nem na outra. Glória a Deus. Daqui a pouquinho eu chego lá. Aleluia. Mas o versículo 8 diz assim: mas ainda que nós mesmos, o anjo dos céus, vos anunciar outro evangelho além do que já está posto, nós temos anunciado, seja anátema. Glória a Deus. Quanto outros evangelhos têm aparecido? Evangelho que não tem nada a ver, evangelho que não pode isso, o evangelho que não pode beber, não pode fumar, não pode se prostituir, enquanto que a palavra de Deus, a verdadeira, condena tudo isso. A palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé. Isso aqui é a nossa regra de fé. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele queria dizer ao pastor da igreja, aos membros da igreja da Galáxia, que eram para eles vigiar, eram para eles estar na torre da vigilância. Porque muitos enganadores estavam se levantando no mundo. Não só Paulo, mas também Pedro, João, Judas, Tiago, Tito, entre outros apóstolos de Jesus, como Lucas, Mateus, Marcos, entre outros que vieram falando e anunciando e dizendo: vigiai, porque nos últimos dias muitos se levantariam e deturpariam o evangelho do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas Paulo, entre os apóstolos também, vai muito mais além, quando diz assim no versículo 8: Aleluia, mas Jesus. que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncia outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja anátema. Glória a Deus. O que ele queria dizer ao pastor e aos membros da igreja da Galáxia? É que Aleluia. aqui já está suficiente. Não precisa ouvir mentiroso na internet. Não precisa Aleluia, ouvir Jesus. mentiroso na televisão. Glória a Deus. Não precisa ouvir mentiroso na rua. Busque a verdade que Jesus falou. E o que Jesus falou? Examinai as Escrituras, porque cuidais dela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A pessoa diz ser alguma coisa. Se diz ser bispo, se diz ser pastor, se diz ser obreiro, se diz ser diácono, e não está na palavra. E muitos têm ouvido hoje, nessa última atualidade, nos tempos atuais, têm ouvido mais mentira do que verdade. Aleluia. E nós que estamos aqui falando a verdade, e nós que estamos aqui se esforçando pela igreja e pela palavra de Deus, somos taxados como aluno, como doido, como fanático, como desequilibrado. Só que tudo tem um preço, nessa vida e na outra. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas os críticos, o final é queimar no fogo do inferno. Aleluia. Aí, produção, a temperatura agora vai aumentar mais.
Aleluia. Aí você vê os mentirosos com um monte de seguidores. E você vê os verdadeiros com poucos seguidores. As pessoas estão amando mais a mentira do que a verdade. E outros, quando vê a gente falando a verdade, eles se escandalizam. Mas aqui está o apóstolo dizendo: ainda que nós mesmos, ou anjos dos céus, vos anuncie outro evangelho, seja nada. O único anjo do céu que eu sei que vai querer anunciar outro evangelho ou distorcer a palavra é o diabo. O diabo é o demônio. Foi o anjo do céu que caiu de lá, que foi expulso de lá. Isso está no livro do Apocalipse. Aleluia. Glória a Deus. Quando houve batalha nos céus, a batalha se estourou lá nos céus. De uma tal maneira que a batalha ficou travada. Deus entra na frente e expulsa lá dos céus Satanás e os demônios. Faz um inferno, porque não estava na mente de Deus em fazer um inferno, mas teve que fazer um inferno provisoriamente e lança esses espíritos tudo para lá. Só que o inferno torna-se a moradia de Satanás e os demônios e a prisão dos simples pecadores. Isso é um fato bíblico. Não tem como fugir disso. Aleluia. O inferno, além de servir do lar para Satanás e os demônios, automaticamente, após a queda do homem, serviu e está servindo para a prisão dos simples pecadores. Por isso que quando Jesus vem aqui a esse mundo, ele diz: como escapareis da condenação do inferno? Leve muito a sério, meu amigo e minha amiga, o que está escrito aqui. Leve muito a sério. Porque senão vai ser você e Deus. Não vai ser eu. Não vai ser a produção, nem a chefe da produção. Glórias a Deus. É você e Deus. Escapa-te pela tua vida, pela tua alma, enquanto é tempo. Pare de ouvir mentiroso. Pare de ouvir defraudador. Pare de ouvir esse anjo caído que está distorcendo a Escritura. Porque Paulo não ia escrever isso aqui à toa. Se ele falou ainda que o anjo do céu é sinal que o diabo estava atacando eles ali direto. Satanás e os demônios estavam atacando, distorcendo a Escritura também. Aleluia. Nossas almas. Ele foi tão ousado que ele chega para Jesus na tentação dos 40 dias e ele usa a palavra de Deus. Jesus, está escrito: faça que essas pedras se transformem em pão. Olha a ousadia do inimigo. Aleluia. É sinal que não escreve isso aqui à toa. No versículo 10, quer dizer, no versículo 9, ela diz assim: ó, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja maldito, vai se perder. Aleluia. Glórias a Deus. Por isso que nós não podemos ouvir qualquer coisa. Se não tiver na Bíblia Sagrada, se não tiver escrito, rejeite, para que a sua vida não vire uma maldição. A Bíblia diz: com maldição sois amaldiçoado. Ouve maldição e não denuncia. São essas coisas que você ouve por aí. Esses mentirosos que você ouve por aí. Devemos ter muito cuidado. Porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Aleluia. Glória a Deus. Através de Jesus, foi ouvir o que o Espírito Santo diz. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é bíblico. Se formos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós vamos saber se ainda estamos no caminho ou não. Glórias a Deus. Mas o versículo 10 diz assim: porque persuadido eu, agora a homens ou a Deus,
ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. O que ele quer dizer aqui é que a verdade da palavra de Deus tem que ser falada, mesmo que a pessoa não queira ouvir. Ou então eu vou agradar todo mundo, vou agradar as pessoas e vou desagradar a Deus. Aleluia, Não vai glória ser a mais Deus. porta estreita, vou escancarar a porta. Aleluia. Em muitos lugares não é nem mais porta escancarada, já é uma avenida asfaltada. Está todo mundo indo de qualquer maneira. Mas aqui ele está dizendo que o evangelho que ele anuncia, o evangelho que ele prega, não é para agradar a homens, mas é para agradar a Deus, agradar a Jesus. E no versículo 11 diz assim, ó, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Quer dizer, ele não aprendeu com as pessoas, ele não aprendeu lá no judaísmo, ele não aprendeu com os fariseus, com os saduceus e com os escribas. Ele aprendeu diretamente com Jesus. Quer ver? Versículo 12. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Foi revelação. Tudo aquilo que Paulo escreve e ensina. Quando ele chega aos irmãos da igreja da Galácia, ele quer dizer, tome muito cuidado, porque a vida é uma só. Hoje estamos aqui, e amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida. Por isso que ele havia anunciado a verdade do Evangelho. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Aleluia. Essa palavra de Deus, ela